A razão não dá conta de explicar todas as questões humanas. Essa é a tese central presente no romantismo, que é um movimento filosófico que surge como uma reação ao iluminismo que pretendia, mediante a razão, tudo conhecer. Inicialmente, o movimento ganhará o nome de Sturm und Drang, que significa tempestade e ímpeto, traduzindo aqui do alemão. Seus autores mais famosos serão Goethe, Herder e Schiller. Em linhas gerais, podemos dizer que os conceitos chaves aqui desse período serão o misticismo, a natureza, a vida, o instinto e o sentimento. Então, pessoal, o romantismo alemão ele surge uma contraposição a essa ideia de que a razão pode conhecer tudo, a razão é essa base primordial do homem que o leva à verdade. Essa corrente então vai trazer novas perspectivas para a gente pensar essa relação. Sobretudo aqui vai ser o misticismo, a natureza, a vida, o instinto e o sentimento. Então nota-se que inicialmente o movimento ele nasce ali sob a influência de Lessing e Winckelmann, influenciando ali essa perspectiva de que deve haver um lugar para a sensibilidade no pensamento, esse sentimento deve ter um lugar. A ideia de transformar o povo em uma nação surge também fortemente e pode ser verificada nas peças de Klopstock e na poesia de Raman, que alega: a poesia é a língua materna do gênero humano, o que corresponde que a língua primitiva da qual nasce a tradição popular expressa a livre comunhão do homem com as forças vivas e mágicas da natureza, e por isso eram autenticamente ditos poetas. O movimento ele ganha continuidade, ele vai se mostrar em vários níveis de influência e de perspectivas. O movimento também vai buscar então alicerces ali no Bom Selvagem de Rousseau, que é esse homem puro, neutro de influências, não sabe nem o que é o bom nem o que é o mal, age naturalmente, nas peças de Shakespeare e, sobretudo, na Grécia Antiga, que é considerado o berço da humanidade. Muitos historiadores alegam que o nascimento desse movimento foi possível, pois, se em outros lugares a discussão política reverberava, como é o caso aqui da França, para o povo germânico restou a literatura, o florescimento de novos ideais. Então a gente observa que a França e a Inglaterra discutindo muito questões políticas, para a Alemanha, como havia um despotismo muito grande e até uma liberdade aqui para a ver artística, foi daqui que surgiu esse ideal de pensar um povo, de pensar uma nação, de pensar a humanidade. Então agora eu cito aqui rapidamente alguns pensadores. Cada pensador que eu vou falar aqui, pessoal, dava para fazer uma videoaula só sobre ele. Se a gente estivesse numa universidade, então seria um curso de um semestre só sobre o pensador e suas obras, isso é possível. Mas aqui a gente vai ter um vislumbre geral a título de conhecimento, a título de uma introdução à filosofia, que é o que a gente visa aqui no nosso curso, que é muito parecido com o que eu faço nas minhas aulas lá do ensino médio. Então, Herder será um autor destacado desse momento. Ele alega que o poeta é o criador da nação à sua volta. Ele é o gênio, que diferentemente de Kant não é um indivíduo, mas o povo. O pensador se dedicará a coletar e comentar lendas, mitos, narrativas, canções e versos antigos, legados pela tradição popular. Não importa se forem pouco refinados. Seu objetivo é aprender o gênio de cada povo, aquilo que faz com que o povo seja o que é. Desse modo, as primeiras línguas manifestam a ação do homem sobre o mundo natural, que se torna cultura. A história é a sucessão de povos. Logo, Herder propõe que o conceito de humanitat, que visa buscar a eternidade e a plenitude que se apagará e se perderá com o tempo. Então, o Herder está buscando ali na linguagem essa origem do povo, isso que marca o povo. E isso faria com que fosse possível construir um novo ideal de humanidade que busca a eternidade e a plenitude, que pode se perder no tempo, mas naquele momento vai buscar essa plenitude ali do que é o ser humano. Goethe, talvez o escritor mais aclamado aqui da Alemanha, sendo ele parte do movimento romântico, em seus livros ele reconhece a potência superior e deseja alcançá-la, mas tal intento não é possível. Isso que as suas obras, como Fausto e os sofrimentos do jovem Werther, reflete. O pensador busca retomar o ideal de humanidade, ver uma ligação em tudo que existe. Então tem uma mística aqui em algumas partes do pensamento do Goethe. O bem e o mal é uma força dinâmica da vida, se manifestando por meio da contradição, que o Goethe vai chamar de demoníaco, porque faz com que tudo seja efêmero e passageiro. Talvez, mas mesmo assim belo, faz com que haja essa unidade do todo. Talvez uma frase que resuma uma síntese dos anseios de Goethe seja: Nemo contra Deus nisi, Deus ipse. Ou seja, traduzindo do latim, ninguém contra Deus, a não ser Ele mesmo. Então a gente vê essa busca aqui no Goethe, dessa
desse contato com o absoluto, com o divino, que às vezes se mostra possível, às vezes se mostra efêmero e passageiro, mas é uma busca constante do existir do humano. Já o Schiller, que é outro grande autor desse período, vai buscar articular-se como da arte nos encaminhamos para a liberdade. O homem tem autonomia e a vontade pura. Isso faz com que se tenha uma lei moral e formal, que só se reconcilia na beleza. Essa mediação ocorre na Grécia, mas se perde no tempo. Assim resta o homem fragmentos do absoluto presente na poesia. Então, para Schiller, o homem deve buscar essa liberdade e sua união com a beleza, na qual ele vai encontrar a síntese do seu próprio ser. Por fim, então, pessoal, são muitos autores desse período. Além dos irmãos Schlegel, Novalis, Schelling, que a gente vai fazer uma videoaula sobre ele, Hölderlin, ganhará um grande reconhecimento. Então vamos falar aqui do Hölderlin para fechar essa perspectiva do romantismo alemão. O Hölderlin defende que o eterno se encarna no tempo, mas a temporalidade o limita e produz dor e dilaceramento. Logo, o homem tem um anseio pelo absoluto, que é o belo, que se manifesta como um todo na variedade das diferenças. O trágico é a vida cindida do eu, pois ela é uma luta constante. A única saída para isso é se unir com a natureza mediante a vontade. De acordo com a lenda, Empédocles o fez ao pular no vulcão e se unir com o fogo para se elevar com os deuses. Pessoal, então aqui a gente deu uma pincelada geral no que é o romantismo, que é um movimento gigantesco, tem diversos autores, obras incríveis. Eu citei algumas aqui para vocês, obras que dariam para a gente ficar horas e horas só conversando sobre elas, mas acho que a introdução foi feita. E aqui a gente destaca então como que o misticismo, a natureza, a vida, o instinto e o sentimento ganham um grande renome frente a essa perspectiva de que só a razão pode conhecer a verdade. Espero que tenha ficado compreensível. Dúvidas, críticas e sugestões deixem aqui, leiam um resuminho e a gente segue com o nosso mini curso. Valeu, pessoal!